Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, graça, paz e bênção em vossos corações, em vossas vidas e em vossas famílias. Estamos chegando no final da quaresma, no tempo da quaresma, já às portas da Semana Santa, e queremos tratar nesta catequese semanal a respeito do jejum, que é uma prática na nossa igreja. Aliás, vamos encontrar o jejum já desde o Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras, e também vamos falar hoje, aí também continuamos a nossa catequese, ligado ao jejum, está a prática da caridade, da esmola. Falamos então do tempo da quaresma, falamos da penitência, falamos da oração. Agora, para fechar os pilares, grandes pilares do tempo da quaresma, da nossa reflexão, da nossa santificação, da nossa espiritualidade, vamos falar então do jejum. Vamos falar a respeito também da nossa prática da caridade ou da esmola. O jejum, para a doutrina da nossa igreja, nós vamos encontrar de maneira direta nos textos da tradição da igreja o quarto mandamento da lei da igreja, que fala do jejum e da abstinência de carne, quando manda a Santa Mãe Igreja. E passeando pelo Catecismo da Igreja Católica e outros documentos da igreja, mesmo das Sagradas Escrituras e o direito canônico, nós vamos encontrar muitas orientações a respeito da prática do jejum. A saber, por exemplo, direito canônico. O que é o direito canônico? O direito canônico é a lei da nossa igreja, depois das Sagradas Escrituras, é o primeiro livro de orientação, de leis, que vai dizer o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer para viver o nosso cristianismo, a nossa religião. Então, lá no direito canônico, no cânon 1249, diz o seguinte: todos os fiéis, cada qual a seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas, para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmos, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência de acordo com os cânones seguintes. Aí o cânone 1250. Os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Então, repetindo, o cânone 1250 da lei da igreja diz que os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são toda sexta-feira, é de fazer penitência do ano, e também o tempo da quaresma, tempo de fazer penitência. Observe-se o cânone 1251. Observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições das conferências dos bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincida com algum dia enumerado entre as solenidades. Observe-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um exemplo, por exemplo, na última sexta-feira, no caso, foi aí a solenidade de São José. Então, aí deve suspender a penitência, porque é um dia de solenidade. Mas, do contrário, toda sexta-feira da quaresma, como as demais sexta-feira do ano, é dia de penitência na nossa igreja. E quem é que está obrigado, por exemplo, à lei da abstinência? A abstinência é a abstinência de carne, é o dia que nós não podemos comer carne. Então, quem é que está, segundo a lei da igreja, obrigado aí à abstinência? Aqueles que tiverem completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum, todos os maiores de idade, até os 60 anos começados. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido da penitência também, os que não são obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da pouca idade. A gente pode incentivar os filhos já desde cedo, fazer a sua penitência, você pode fazer jejum para ir crescendo nesse espírito de renúncia, de abertura do coração, abertura da alma. A Conferência dos Bispos, cânone 1253, pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da abstinência, como também substituí-los totalmente ou em parte por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercício de piedade. Então, o Código de Direito Canônico
ele dá essa faculdade às conferências. Por exemplo, no Brasil, a CNBB pode determinar algumas variantes quanto, na sexta-feira, se você não faz penitência, faça isso aqui, participe da celebração, ou um outro exercício. No caso, a CNBB afirma que o fiel católico brasileiro pode substituir a abstinência de carne nas sextas-feiras, exceto Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Quaresma, por uma obra de caridade, um ato de piedade ou trocar a carne por um outro alimento, né? Então, comer um ovo, comer um peixe, mas também há a recomendação de que esse alimento não seja um alimento muito caro. Hoje o peixe está muito caro no Brasil, né? Porque quando a igreja determinou trocar as sextas-feiras o peixe pela carne, ou a carne pelo peixe, digo, porque a carne era muito cara e o peixe era muito popular, todos podiam comer peixe, né? Os rios tudo achavam peixe para pescar. Hoje não, o peixe subiu muito o preço, então às vezes há que se pensar nisso aí também, o consumo do peixe, mas fica aí, né, o que é proibido e recomendado é a abstinência de carne. As pessoas entre 18 e 60 anos, então são obrigadas a ir ao jejum, a não ser, por exemplo, a mãe que está amamentando, alguém que está tomando medicamento controlado, que tem as horas determinadas para fazer a sua alimentação, também estão dispensados, tem problemas de estômago e coisas assim. Ligado ao jejum, que eu expliquei segundo o direito canônico, a base do jejum, a igreja pega para nos incentivar e orientar sobre o jejum, também do jejum eucarístico. Pessoas de quando perguntam, padre, e o jejum eucarístico? Quanto tempo eu preciso ficar de jejum antes da comunhão? Vamos voltar um pouquinho na história do jejum, né, eucarístico. Por exemplo, antigamente, lá antes de 1953, o jejum era desde o dia anterior. Santo Tomás diz isso. A pessoa dormia, ela não podia depois não comer nada e nem beber nada até a hora da missa. As missas normalmente eram sempre pela manhã, então isso facilitava também. Depois, em 1953, o Papa Pio XII permitiu, além dos remédios, também tomar água antes de comungar, com relação à duração do jejum, né? Depois, em 1963, com o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, né, prescreveu 1 hora de jejum, e que está agora também, o direito canônico, a obrigação de 1 hora de jejum antes de comungar. A pessoa que vai receber comunhão em casa, que tem problema de saúde, sono, precisou se alimentar em menos tempo, a igreja faculta também essa pessoa de poder comungar sem estar entrando em pecado. Uma questão de piedade, uma questão de bom senso, de respeito ao corpo do Senhor que vamos comungar. Então, mas lembrando que muito importante também é o jejum da língua, né? Você evitar o pecado para estar com a nossa alma mais ou menos preparada, purificada para receber o Senhor. Ligado à questão do jejum, está a questão da esmola e da caridade. Os santos padres da nossa igreja têm dito que, acompanhado do jejum, deve estar a caridade, a prática da caridade. Por quê? Aquilo que eu deixei de consumir com o meu jejum, eu devo calcular isso aí e transformá-lo em caridade, doar isso como cesta aos pobres, ajudar os pobres, não esquecer os pobres. Porque o jejum, se ele não é acompanhado da oração e não é acompanhado da caridade, ele vira fazer regime. Tem muita gente que faz regime por ocasião, por não é questão de fé, por exemplo, para questão até de vaidade, ou questão de saúde, e que ela guardou a comida, vai comer outra hora, não comeu agora. Mas o jejum não, o jejum eu deixei de alimentar, por exemplo, o tempo da quaresma, fez o jejum toda sexta-feira, chega no final da quaresma, calcule o que você fez de jejum, quanto você deixou de ingerir, deixou de gastar por causa do seu jejum, e transforme isso em obra de caridade. Dê cesta para os pobres, dê a coleta da campanha, ajude a obra de caridade, a obra de igreja, transforme isso em uma doação. Aí o jejum está acompanhado da caridade. Então, cada um dê esmolas e ajude o próximo, vivendo a caridade. Principalmente numa sociedade onde as pessoas são muito gananciosas, né? Cada um quer ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. Muita ganância, que é um pecado. Nós precisamos nos educar para a prática da caridade, ou seja, a sensibilidade para com aquele que tem menos do que eu, ou aquele que não tem nada.
Então, poder provê-lo, ajudá-lo para que ele possa ter um pouco de alimentação e poder viver em paz, né? Então, transformar aí nosso jejum em obras de caridade, na prática do amor fraterno, em ajudar os outros. O Papa, a palavra de Deus sempre vai dizer, a carta de São Paulo vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros terrenos, fornicação, impureza, paixões, desejos maus, cupidez e avareza, que é idolatria. Porque, sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, são verdadeiros idólatras de São Paulo, verdadeiros idólatras, terão herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Então, superar a avareza, através da partilha, da prática da caridade, do amor fraterno. Então, por esses dias ainda de Quaresma, vamos viver aí a penitência, o jejum, e lembrar aí durante o ano, toda sexta-feira é dia de penitência. Então, não comer carne, fazer penitência, isso é o que é fazer o jejum também, né? Mas é a penitência toda sexta-feira do ano que a nossa igreja no Brasil estabelece, e a nossa igreja em todo mundo estabelece também pelas suas leis, pelos seus cânones. Fico por aqui, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, faça bom proveito, recorra ao catecismo, aprofunde esse tema aqui, esse ensaio que eu fiz com você, para você continuar crescendo na fé, amando cada vez mais essa igreja, tendo orgulho de ser católico convicto, ciente da sua fé e colocando em prática o que a nossa igreja ensina, para a honra e glória de nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.